Muito boa tarde, bem-vindos ao terceiro e último painel deste encontro sobre o futuro do setor financeiro. O nosso convidado deste último painel é o engenheiro Licínio Pina, presidente do Crédito Agrícola, a quem desde já dou as boas-vindas ao nosso encontro. Senhor engenheiro, como é que vê o atual momento da banca, nomeadamente o tema das moratórias, que é aquele que está a preocupar muita gente? Como é que olha para este assunto? É necessário mais tempo para as pessoas voltarem a pagar os seus créditos, as pessoas que estão afetadas pela crise, as pessoas e as empresas, claro, ou não é possível e é necessário outro tipo de abordagem? Antes de mais, boa tarde e agradecer-vos o convite para estar nesta conversa consigo, com todo o gosto. Relativamente à questão que coloca, o sistema bancário português enfrenta esta crise sanitária com muito mais robustez do que enfrentou a crise financeira anterior e que tantos danos teve na economia e nos próprios bancos. Repare que indicadores conhecidos, os rácios de capital e de liquidez dos 6 maiores bancos, onde se inclui o Crédito Agrícola, da economia portuguesa, são rácios perfeitamente muito confortáveis. E por aí estamos bem. E os bancos foram, e têm sido, e serão sempre no futuro, essenciais para acudir a problemas tais como este que nos afetou a nossa economia e as economias de forma global, provocadas por uma pandemia, e os bancos têm tido um papel fundamental nesta função que lhe é atribuída de redistributiva para que as famílias e as empresas e os particulares conseguissem, de alguma forma, aliviar os custos desta pandemia. É evidente que a solução encontrada em Portugal e também na restante Europa, em muitos países, de constituir moratórias, foi uma solução transitória, não uma solução permanente. No entanto, obviamente que ninguém estaria a contar que a pandemia se prolongasse por tanto tempo e, fundamentalmente, que tivesse estas vagas, pelo menos 3 vagas já muito profundas, e com o novo confinamento em Portugal e noutros países da Europa, que provocou mais erupções ainda e rendimentos menos conseguidos num conjunto de setores, designadamente em toda a área ligada ao turismo, todos os setores de restauração, de agências de viagens, de hotéis, enfim, todo o cluster turístico, digamos assim. É evidente que, chegados aqui, nós estamos praticamente no final da ponte e dizemos o que fazer agora relativamente às moratórias. A pandemia prolongou-se por mais tempo do que nós prevíamos, a vacinação não está a ser tão célere quanto nós precisávamos, e o que fazer? E o turismo está a ser, não recupera, e há muitas empresas desse setor. O turismo foi novamente fustigado com esta terceira vaga e há empresas grandes e pequenas com muita dificuldade em assumir os seus compromissos. E há que encontrar soluções. E diria que as soluções a encontrar têm que ser soluções para os setores que efetivamente estão carenciados e necessitam de um prolongamento adicional do cumprimento das suas obrigações, e nós, em Portugal, temos um problema de fundo. Porquê é que foram criadas estas moratórias numa percentagem tão elevada? Aliás, o país que mais moratórias fez face às suas carteiras de crédito dos bancos. Porque, pura e simplesmente, não conseguimos que o setor público, o governo, apoiasse de outra forma as empresas que não fosse através de um prolongamento de dívida e mais dívida. Isso devido à situação do país, no fundo. Devido à situação das contas públicas, não é? 135%, Exato. 140% de dívida pública face ao PIB é uma brutalidade. E, portanto, há que também controlar esta dívida que é gigantesca, fundo, não é? E, no fundo, o papel dos bancos, os bancos acabaram por compensar essa Os falta bancos, de margem de manobra do Estado,
ajudando Exato. as empresas Os e as famílias. bancos foram os facilitadores, porque o governo também não podia fazer mais. Eu penso que o governo até tem feito o possível e os impossíveis para dar apoio às famílias e às empresas. E é evidente que este regime de moratórios foi feito não para beneficiar os bancos, mas para beneficiar os clientes dos bancos, nomeadamente aqueles que foram afetados. Embora alguns que recorreram a moratórias, recorreram porque tinham condições para recorrer, mas não necessitavam de recorrer. E esses estão a pagar, estão a voltar outra vez com as moratórias atrás e estão a liquidar. Mas não é isso que preocupa. O que preocupa é, de facto, as pessoas continuam desempregadas, as empresas viáveis, mas que não têm negócio, provocado não por erros, não por má gestão, não por qualquer outro fator, mas por fatores completamente exógenos e que impactam diretamente na sua atividade. E para esses vamos ter que encontrar uma solução. E eu penso que a solução tem que ser uma solução interna. Os bancos vão ter que assumir aqui uma grande responsabilidade, e porque a flexibilização das guidelines da EBA penso que será uma miragem, não, dificilmente haverá flexibilização, porque nós somos o país que estamos com esse maior problema e, portanto, vamos ter que arranjar uma solução interna e cada um dos bancos vai ter que ajudar os seus próprios clientes a sair desta dificuldade. É evidente que haverá algumas empresas que nunca mais irão recuperar, mas essas é mortalidade total, portanto resultante da pandemia, mas vão para a mortalidade. As outras viáveis vão ter que ser reabilitadas através de... E acha que os bancos vão ter que ter um papel ativo nisso e ter que apoiar os bancos vão ter um papel clientes. Ativo, claramente. E acha que o setor, eu não refiro ao caso específico do crédito agrícola, mas acha que o setor tem capacidade para isso neste momento? Tem. O setor tem capacidade para isso. O setor é capaz de ajudar a resolver esses problemas e é evidente que nós vamos ser convocados a resolvê-lo conjuntamente, certamente em negociação. A APB anda também em negociação com o Governo, a falar com o Governo, com o regulador, mas da parte do regulador eu conto pouco, conto mais que internamente se consigam arranjar soluções para resolver o problema. Há a preocupação de chegar a 31 de setembro e, enfim, vem uma catástrofe, e os bancos, todos eles, estão a preparar-se para os efeitos que podem acontecer à data 31 de setembro e não estamos a aguardar que chegue essa data. Nós aqui no Crédito Agrícola estamos a contactar os clientes todos que recorreram a moratórias e saber qual é a situação deles, se perderam o emprego, se estão em layoff, se a empresa trabalha, se não trabalha, se despediu pessoas, está fechado. Todas as situações para que, antecipadamente, o banco possa criar as imparidades com base no risco pandémico para acudir a situações que depois hão de ser confrontadas, há de haver uma negociação, há de haver... fazer um processo de apuramento, um ponto de situação desses clientes e perceber quanto é que vão ter que provisionar. E quais são neste momento, quais são as previsões, se é que podem avançar esse número? Bom, o processo está a decorrer. Nós fizemos agora uma primeira vaga de contactar os clientes todos acima de responsabilidades acima de 1 milhão de euros, com moratórias ou expostos a atividades impactantes na pandemia, nomeadamente há clientes que estão no setor do turismo, mas não recorreram a moratórias, portanto, nem todos recorreram. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, e este tem que ser apreciado. E, portanto, os valores a que estamos a chegar são valores perfeitamente enquadráveis e sem grande disrupção e problemas nas contas dos bancos. Repare, não é o primeiro caso que as contas já conhecidas e divulgadas pelos bancos, até agora, nós ainda não divulgámos as nossas, mas iremos divulgar dentro em breve, têm quebras face ao ano anterior, face a 2019, todos da ordem dos 30 e qualquer coisa por cento. Mas mesmo assim, excetuando um banco que também já se conhecem os resultados, que apresentou resultado negativo, todos os outros apresentaram resultados positivos. E, portanto, apresentando resultados positivos, ainda que com quebras de 30%, por força do reforço de imparidades e de provisões
para risco pandémico, Mas é portanto, acho que os bancos estão a fazer um trabalho muito bom. tem uma almofada que Tem, com amortecer certeza. isto. Acho que não é preocupação do sistema bancário português. Vai passar esta crise e oxalá que durante o 2021 se concluam as vacinações para que a economia retome, e também estou convencido que o retomar da economia vai ser bastante acelerada. Acho que vai haver uma libertação da procura reprimida. As pessoas estão saturadas de estar em casa, estão saturadas de estar confinadas, todos querem ir à praia, toda a gente quer ir ao sol, toda a gente quer ir viajar, jantar fora, com os amigos, conversar. Mas quando é que vem este tempo? E, portanto, as pessoas vão consumir. Está otimista que vai haver um disparo do consumo. Mas, por exemplo, apesar desse disparo do consumo interno, que é expectável, será que Portugal tem capacidade, por exemplo, para atrair os turistas estrangeiros que normalmente vinham todos os anos a Portugal, por exemplo, já este ano? Acha que há essa... Isso vai ter um impacto no setor? Se tinha antes, também terá agora a seguir. Eu outro dia vi a correr uma notícia de que os ingleses estavam já a reservar hotéis no Algarve, portanto, para o verão. Portugal, evidentemente que na economia portuguesa nós temos vários problemas, mas um deles que agora veio muito, enfim, à tona da água, é a questão da dependência excessiva do turismo. Porque Portugal tem uma gastronomia excelente, tem um sol maravilhoso, tem praias maravilhosas, tem pessoas maravilhosas e, portanto, toda a gente gosta de visitar Portugal. É um país monumental, tem cidades lindíssimas e, portanto, seguro, pacífico, não há atentados. E são fatores que continuam. Continuam a ser valorizados pelas pessoas e as pessoas voltarão a visitar-nos e a participar. Devemos perceber que esta pandemia nos ensinou que não devemos assentar o crescimento económico com base num monoproduto. Isto é, é sempre mau depender de um só cliente ou depender de uma só atividade. E nós dependemos muito do turismo. E o nosso crescimento económico nos últimos anos foi essencialmente alavancado por crescimento do turismo. E bem, mas devíamos ter olhado para o resto da floresta. E eu espero que de facto se olhe. E relativamente a esta questão, já agora aproveito para dizer a minha opinião relativamente àquilo que se deve fazer para o futuro e que eventualmente os fundos eu ia perguntar agora, sobre isso, o plano de recuperação e resiliência. O plano de recuperação e resiliência. Que estava a falar de diversificação da economia, ou se estamos, por exemplo, a dar demasiado peso ao Estado? Estamos a dar algum peso ao Estado, mas o plano de recuperação e resiliência, com as linhas gerais, eu concordo, mas há aqui algumas observações a fazer. Eu espero que grande parte dos montantes vindos para as empresas venham para a modernização das empresas e consequente formação, mas formação especializada técnica, de modo a aumentar a competitividade das nossas empresas de bens transacionáveis para exportação. E, portanto, esse é fulcral. Para mim, acho que é fulcral que se faça isso. E não apostar, e desculpa quem entender que isto é uma crítica, não apostar na formação do Centro de Formação e Emprego, que colecionam cursos, pessoas de cabeleireiro, de jardineiro, de outras atividades ligadas à mecânica, depois fazem outra ligada à informática, porque apenas para reduzir os índices ou as taxas de desemprego. Isso não cria riqueza. Ou seja, isto tem que estar direcionado para as empresas, cria formar riqueza. os quadros das empresas. Exatamente. Eu até vou mais longe. Eu acho que os nossos engenheiros das universidades, eles deviam, em todos os casos, ter no seu plano curricular um período de imersão em empresas e, portanto, conseguir sair, quando saem já não só com uma experiência e com uma formação, que nós temos faculdades excelentes, aliás, procuradas pelos estrangeiros e, portanto, muito, muito procuradas, excelentes, mas com uma componente forte prática, principalmente na área de engenharia. E isso eu vejo isso como muito positivo,
porque a tecnologia está a evoluir. Não é só no sistema bancário que estamos a acompanhar a evolução tecnológica. As empresas, as textas, as metalúrgicas, de construção civil, todos os setores têm que se adaptar sucessivamente a planos tecnológicos para melhorar, para aumentar a sua capacidade e a produtividade para o que o país se torne competitivo. E acha que estes fundos europeus são uma oportunidade única para fazer essa reconversão? Eu penso que são. Independentemente de pensar noutras coisas. E há uma outra questão que também resultou clara desta pandemia. É a necessidade que o país tem de se dotar com uma rede de comunicações em todo o país, não apenas nas grandes cidades ou no litoral, mas para o interior, e deixe-me puxar um bocado para o interior, porque sou do interior, e eu falo sempre do interior porque admiro muitas pessoas que continuam a viver no interior, e não é nada gratificante verificar que os alunos, ou alguns alunos, foram para casa e na terra onde eles estão, na aldeia, não têm internet. Portanto, isto não pode ser. E como é que num país que o país tem que ter uma cobertura. Ora, como é que isso acontece? Está a falar-se no 5G e nem o 4G tem, e portanto nem o 3. É curioso que nós temos um entendimento com a Altice, que somos nossos fornecedores de comunicações, e em todos os pontos remotos onde o crédito agrícola tem um ponto bancário, seja uma ATM ou um balcão, nós temos 4G. Temos a banda larga de última geração. E, portanto, mas esse é um acordo que existe do Grupo Crédito Agrícola com a empresa fornecedora. Há outros sítios que não têm. Aliás, ainda recentemente o nosso diretor dessa área de comunicação dizia: eu vivo aqui numa terra próxima de Lisboa, a Caixa Agrícola tem lá as comunicações de alta geração e nós, a população, não temos. E, portanto, há necessidade de investir fortemente no país, em vez de fazerem autoestradas ou fazer comunicações via automóvel, faz as comunicações... Apostando nas comunicações digitais. Digitais, claramente. O senhor focou aí um aspecto que é relevante, que é a vossa presença física. O banco é um salvo erro, neste momento deve ser é a maior rede bancária. É a maior rede bancária em Portugal. Estão presentes em praticamente todo o território nacional e em pontos remotos onde outras instituições já não estão. Sim. Acha que pode haver necessidade de racionalizar essa rede no futuro e de reduzir a presença física, ou a própria natureza do banco, tendo em conta que junta várias caixas em todo o país, torna isso se calhar impossível ou indesejável? Nós, no Crédito Agrícola, temos uns programas de otimização e temos em curso, e só não acelerou ainda mais, um programa de fusões entre caixas agrícolas. Portanto, há uma consolidação interna. Há necessidade de as caixas agrícolas terem dimensão para responder às exigências, quer do mercado, quer regulatórias, que entretanto foram saindo e que continuamente vão sendo colocadas sob a nossa obrigação. Portanto, há um programa de fusões internas e, ao mesmo tempo, nós aqui na Caixa Central fizemos um levantamento e estudo da rede toda, de toda a rede, balcões e ATM, e já dotámos as caixas agrícolas de informação suficiente para decidirem sobre que agências podem atuar em termos de redução do horário de atendimento ou mesmo equacionar o encerramento. Nós pensamos aqui no Crédito Agrícola que o encerramento vai ser muito modesto, porque as populações que estão em vilas ou aldeias do interior não têm mais nenhum ponto de contacto que não seja aquele balcãozinho da Caixa Agrícola, mesmo que funcione alguns dias por semana. Mas é um serviço que as pessoas valorizam tanto como valorizam o posto médico ou outro serviço público. E nós temos esse problema e temos uma responsabilidade social. Nós, para além de... É evidente que não podemos olhar apenas para a rentabilidade do balcão. O balcão dá prejuízo de 10, fecha. Não. Nós temos que olhar para as pessoas.
e é com as pessoas que nós trabalhamos e é esta banca de proximidade que nos dá uma vantagem comparativa em relação aos outros. E, portanto, nós temos consciência de que alguns balcões das caixas agrícolas irão decidir encerrar. Não é um encerramento massivo, mas é um encerramento pontual. Dos 632 balcões, eu diria que nós devemos ficar com uma rede da ordem dos 600, por aí assim, e, portanto, o encerramento será será residual. Será residual. Portanto, a solução não é tanto fechar balcões, mas, por exemplo, reduzir os custos com alguns balcões. É o que nós temos feito. Nós temos feito isso, temos feito, sei lá, em determinadas cidades ou vilas do interior, não se justifica que o balcão da Caixa Agrícola esteja aberto, por exemplo, à hora do almoço. Ora, aí reduz logo uma pessoa, pelo menos, porque não é necessário fazer a rotação do almoço. E, assim sucessivamente, fazer outras reduções também. Otimização. Nós temos que otimizar, temos que melhorar também o nosso rastro de eficiência, mas estamos a fazer o caminho certo e penso que lá chegaremos. E acha que a nível do setor bancário português vai ser necessário um forte ajuste em termos de estruturas agora no próximo ano, tendo em conta esta conjuntura? Está-me a falar de consolidação bancária? Também, era o passo a seguir, ou seja, por um lado era perceber-se, na sua opinião, e agora focando em todo o setor e não no caso do crédito agrícola, certo, acha que é preciso reduzir mais custos? Isso aí, já agora, se faz sentido consolidação e se o crédito agrícola se vê como um consolidador, como algumas consultoras até já apontaram. Sim, ultimamente tem havido algumas notícias em volta dessa questão, mas deixe-me só dar-lhe aqui uma opinião e a minha visão sobre o setor bancário nacional. O setor bancário conseguiu fazer algo que não foi feito em mais país nenhum da Europa, foi juntar-se, criar uma sociedade interbancária de serviços e gerir uma rede de ATMs. É a CIBS, refere-se à CIBS. É a CIBS, exatamente. E, portanto, o nosso setor bancário conseguiu fazer isso. E isso beneficia todos. Beneficia todos. Há áreas atualmente em que também seria possível fazer serviços partilhados. E os bancos deviam entender-se, pelo menos os maiores, os 6 maiores, entender-se relativamente também à criação de unidades desse género, de prestação de serviço. Sei lá, nós vamos ter agora, por exemplo, o risco climático. É um risco que terá que ser incorporado nas nossas análises. E outros relacionados com respostas ao regulador, que se houvesse uma entidade suprabancária que conseguisse fazer isso, seria um grande serviço de otimização dos custos de funcionamento dos bancos. E depois, acha que há condições para isso? Os bancos sentem que existe no mercado essa vontade? Repare, da nossa parte até há. Isto é uma ideia que eu acho que devia ser amadurecida e devia ser falada e devia progredir, sem olhar cada um para si próprio, porque olhando para cada um para si próprio, terá que cumprir. Nós estamos a repetir, em tantos bancos quanto os que existem, reportes iguais. E questões, sei lá, por exemplo, questões de branqueamento de capitais e outras coisas, CRCs, portanto, são coisas que poderiam ser centralizadas. Portanto, se fossem centralizadas, tal como os bancos entenderam para criar a CIBS, né, também podem entender-se, até mesmo nesse âmbito, fazer uma unidade desse género. É evidente que isto iria, esta minha conversa sobre este assunto, portanto, tem que ver com a otimização de custos do sistema bancário. Mas depois há quem lance outras ideias, dizer assim, deve haver fusões entre bancos. Bom, de facto, os bancos portugueses, comparados com os bancos da zona euro, de uma forma geral, têm uma dimensão muito reduzida. Não sei se tem interesse, na minha opinião, não tem interesse em criar grandes bancos nacionais. Os bancos, tal como estão atualmente, com a dimensão que têm, são suficientes, contribuem para a empregabilidade do país, contribuem para o financiamento da economia e não necessitam, salvo raras exceções, evidentemente que há sempre as exceções,
principalmente em bancos de reduzida dimensão, que necessitem de consolidação. Portanto, não me parece que haja necessidade de fusão. Quanto ao Crédito Agrícola ser consolidador, conforme uma reputada consultora indicou, isso deixa-nos satisfeitos, porque o Crédito Agrícola ser consolidador quer dizer que olham para o Crédito Agrícola como um banco robusto, e de facto é. O Crédito Agrícola é um banco muito, muito robusto e tem capacidade para fazer mais. Nós estamos... Quer continuar a ser robusto e, portanto... Continuar a ser robusto e não vamos comprar nenhum problema. Portanto, isso não vamos fazer. E continuaremos a querer crescer organicamente e não por fusão. Portanto, a haver alguma participação no Crédito Agrícola no movimento de consolidação, terá de ser por uma questão de fazer sentido do ponto de vista do negócio. Evidente. E não para crescer por crescer. Não, isso não. A sua opinião, a dimensão em si não é um fator... Nós não estamos a jogar num campeonato de rankings. Portanto, nós queremos uma gestão cuidada e prudente, continuar a acrescentar valor à instituição e crescer. Portanto, crescer em termos ativos, crescer em fundos próprios, continuar a prestar este serviço ímpar que as nossas caixas agrícolas prestam nas várias localidades do país, nas economias dessas regiões, e portanto, não nos preocupa rigorosamente nada de estarmos em terceiro, em quinto ou em quarto. Não, atualmente somos o sexto maior, mas não nos preocupa nada disso. Olhando para o setor como um todo, acha que pode fazer sentido essa consolidação, por exemplo, tendo em conta que em alguns bancos possam precisar de capital em relação, por exemplo, às imparidades causadas por esta crise, os bancos precisarem de capital. E há outros ativos mais interessantes para os investidores do que necessariamente ir a aumentos capitais de bancos, por exemplo. Isto pode obrigar, se calhar, a movimentos de concentração? Poderá, mas não creio que este seja um movimento de grande dimensão. Repare, a vida de acionista de banco não está fácil. Pois é isso que eu estava a dizer. É que, não está nada fácil. De facto, olhando para trás dos últimos 20 anos... Não está nada fácil. Uma destruição de valor tão grande que é muito além da destruição de valor, o regulador veio a impor a não distribuição de dividendos para acionistas agora em contexto pandémico. E, portanto, a vida não está fácil para acionista. E os bancos que necessitarem de capital, enfim, têm que se virar no mercado financeiro que existe para se robustecer em termos de fundos próprios. Mas, de uma forma geral, como eu lhe disse a princípio, os bancos têm ratios de capital muito confortáveis e rácios de liquidez também muito confortáveis. E acha que não vai haver nenhum problema sistémico, por assim dizer, em relação a isso? Não vai haver. Olha, e mesmo, deixe-me dizer-lhe que a própria regulação tem sido muito presente. Nós sentimos, e bem, acho que desempenham um papel que lhe está cometido pela sociedade, de estarem presentes nos bancos, de exigirem à gestão mais responsabilidade e, portanto, a gestão tem sido muito mais acompanhada do que era no passado e isto tem dado frutos na robustez destes indicadores que lhe apontei. Olha, antes de terminarmos, há aqui só mais 2 pontos que eu gostava de ouvir a sua opinião, nomeadamente em relação a 2 desafios que se colocam ao setor, e eu diria que não é só ao setor, é toda a economia, que é o desafio, por um lado, da digitalização. Como é que vocês estão a olhar para isto? E, por outro lado, o desafio da atração e da retenção de talento. Como é que um banco como o Crédito Agrícola olha para estes 2 desafios e o que é que estão a fazer a este nível para preparar o futuro? Nós estamos a fazer, penso que, o caminho correto. Nós, ao nível da digitalização, estamos a fazer fortes investimentos. E como sabe, sendo o Crédito Agrícola um banco mais rural que urbano, mais do interior do que da grande cidade, nós pensámos que, em vez de andarmos aí a pulverizar a cidade de balcões, que seria interessante lançar uma app que nós lançámos, que é o MOE, e através dessa app
conseguir capturar os clientes jovens e urbanos. Isto tem sido feito. É um investimento muito forte, nós temos um business plan para 10 anos e temos de facto conseguido atrair muitos clientes jovens que não eram clientes do crédito agrícola, urbanos que não eram clientes do crédito agrícola e que agora são, e através desta ferramenta conseguir melhorar os indicadores de média etária dos nossos clientes e de rendimentos. Por outro lado, não só através da app Moway, que estamos a fazer um forte investimento, como já referi, nós estamos também a melhorar o mobile fortemente e o online. Com este confinamento, as adesões têm crescido bastante e nós temos vindo a investir na melhoria do serviço. Acho que o confinamento para dizer que sim, mas ele também, nós que dizemos somos um banco de proximidade e queremos continuar a ser o banco de proximidade, mas estando em casa das pessoas. E nós, não tendo lá um balcão ao lado, porque os balcões já são frequentados por pessoas menos digitais, e, portanto, temos que lhe colocar no seu computador, no seu telemóvel, todas as funcionalidades do banco, que é isso que estamos a fazer. Pronto. Relativamente aos talentos e ao capital humano, nós estamos a fazer uma grande renovação ao nível do capital humano do crédito agrícola, quer nas caixas agrícolas, quer na Caixa Central. E devo dizer-lhe que o mercado está muito aquecido. Os talentos estão a ser puxados por várias unidades que não são só os bancos. E não é fácil reter os melhores. Para se reter os melhores tem que se dar boas condições. Nós estamos a fazer isso. Estamos, felizmente, uma equipa jovem, cada vez mais jovem, com grande capacidade, muito adaptada às novas tecnologias, imbuídos do espírito do Grupo Crédito Agrícola, dos princípios do Grupo Crédito Agrícola e capazes de alavancar a nossa instituição cada vez com melhor performance, com uma resposta de serviço de alta qualidade, aliás, reconhecida por todos. Nós fomos pioneiros já numa série de lançamentos de sistemas de informação, nomeadamente na abertura de conta, no contactless e noutros, e, portanto, estamos a investir, sendo que é verdade que talentos são muito cobiçados por todos. Nós temos conseguido fazer a captura de alguns, mas tem que se lhe dar melhores condições. Uhum. Muito bem, Sr. Engenheiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Obrigado, eu. Agradeço mais uma vez a sua participação e também agradeço a participação também de todos os oradores neste encontro. Este foi o último painel deste evento online promovido pelo Jornal Económico, com o apoio do Crédito Agrícola e de outras instituições. Esperemos que o próximo já seja noutras circunstâncias e com todos, com o modelo presencial como antes desta pandemia, e que a vida volte normalmente ao normal, pouco a pouco. A todos muito obrigado e continuem a acompanhar a atualidade das notícias de economia e do mundo no site do Jornal Económico e na nossa edição semanal. Muito obrigado a todos. Boa tarde.